Olá, eu sou Emília Campos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast aqui no canal Descomplicando com Emília Campos. E hoje a gente tem uma convidada, eu e a minha sócia Maísa Zardo. A gente tem uma convidada super especial, que é a Emanuele Lemos, a nossa nova sócia da área tributária do escritório, do MCZ Advocacia. E a gente quer dar as boas-vindas para ela com esse podcast e bater um papo sobre direito tributário, como que ela chegou até aqui, né? O que direito tributário é importante, né, dentro da advocacia empresarial, como a gente está vendo a vinda dela para o escritório nesse momento e qual que é a nossa visão sobre isso e qual que é a importância, né, do direito tributário atualmente, quando a gente pensa que a gente vai ter uma reforma tributária, qual que é a importância dessa matéria na vida das pessoas e para um escritório da área do direito empresarial. Então, Emanuele, seja muito bem-vinda ao escritório e aqui ao Descomplicando com Emília Campos. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, Mei, da sua trajetória dentro do direito tributário e como você chegou até aqui. Até a nossa conexão, né, juntos aqui no escritório. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz dessa junção, desse encontro nosso, né? E muito feliz aqui com esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Bom, vamos lá, começando a falar um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho aí mais de 20, quase 25 anos na área tributária. Então, a gente estava falando um pouquinho antes de jornalismo, né? Que você queria ter seguido. Eu também comecei a minha primeira faculdade em jornalismo. E aí, com menos de um ano, eu acabei indo para o direito, que eu senti que a minha veia estava ali mesmo. E eu lembro que a primeira vez que eu sentei, eu vi a primeira aula, era uma professora e ela começou a dar aula. Eu falei, gente, eu cheguei, eu estou no lugar certo, assim. E eu sempre gostei muito do direito, só que eu sempre gostei desse viés econômico, financeiro. Acho que eu sempre quis puxar para esse lado. E aí, naturalmente, eu já trabalhava na área tributária, no escritório de contabilidade, e aí segui a área tributária. E aí sempre foi em grandes empresas, então eu comecei no escritório, depois eu trabalhei na Deloitte, que eu acho que todo tributarista precisa começar numa Big Four. E depois eu fui para outras empresas multinacionais de vários segmentos. Então, eu comecei desde a lá como assistente até diretora da América Latina, que foi a minha última passagem no corporativo. E aí, há 3 anos, depois, principalmente que meu filho nasceu, eu decidi seguir uma carreira olhando para quem mais precisava. Porque eu acho que o tributário ele está muito bem suportado em grandes empresas, que tem um orçamento, né, para contratar boas consultorias, tem grandes escritórios dando suporte, ou eventualmente um grande time interno, e o pequeno e o médio empresário, não. Ele muitas vezes acha que ter um consultor tributário ou ter um apoio, né, de um tributarista é algo muito caro e muito inacessível. Então, eu acho que a gente vem quebrar um pouquinho esse paradigma de que o direito tributário não está, e o conhecimento tributário não está somente nos escritórios de contabilidade. Muitas vezes não está. Não, inclusive, sem dúvida. Né? E é incrível como trazer essa bagagem, esse conhecimento de advogado in company, por muitos anos, ele facilita muito a conversa, a interlocução e principalmente a qualidade das entregas para aqueles seus clientes, né, que dependem da consultoria tributária no dia a dia das pequenas e médias empresas. Muito Olha, bacana. mas eu acho que faz toda a diferença. Quando você está ali do outro lado, e aí eu me tornei consultora, abri minha consultoria, me tornei sócia também da Tax Group, e até chegar aqui a vocês com esse olhar mais jurídico também, né? Então, eu acho que a ideia é sempre atender o cliente de ponta a ponta, tanto no operacional, como no estratégico e no contencioso, que a gente sabe que o contencioso, ele nunca, mesmo com a reforma tributária, ele nunca vai acabar. Então, a ideia com a reforma é realmente diminuir um pouco esses litígios. Então, a gente está aqui para evitar que os clientes passem por isso ou para que eles passem de forma mais segura. Porque riscos no negócio a gente sabe que tem o tempo todo, mas quais são esses riscos? Eu acho que esse é o suporte que a gente vem
propondo aí aos nossos clientes também. Então, essa foi a minha trajetória, e aí cheguei a vocês através do contato, né, do Renato, e que eu acho que deu muito match. Eu lembro que eu nunca tinha parado para pensar em ser sócia de um escritório de advocacia. A minha trajetória sempre foi em company, em empresas, e aí eu fiquei pensando por um bom tempo, e aí acho que a nossa conexão só reforçou que a gente tinha um propósito aí juntas e que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Ah, que legal. Não, e para a gente também foi um pouco assim, né? Porque tributário é uma área muito relevante, né? Quando a gente atende startups, quando a gente atende pequenas empresas, médias empresas e principalmente quando a gente atende empresas inovadoras, né? Que esse sempre foi o foco do escritório, atender empresas ligadas em inovação. E principalmente quando a gente começou a se envolver nos projetos relacionados à tokenização, as empresas que lidam com ativos digitais, virtuais, a gente vê a importância do tributário nisso. E a gente estava sentindo falta de um sócio, né, de alguém para dividir as responsabilidades também na gestão do escritório conosco, que viesse dessa área tributária. Mas, quando a gente estava conversando para você vir para o escritório e tal, você falando principalmente das questões relacionadas à reforma tributária, eu fiquei pensando do porquê, né, que a gente ficou um tempo sem tributário no escritório. Porque tributário me deixa tensa, né? Porque de ouvir falar em todas as questões relacionadas à reforma tributária, eu fico muito tensa. Eu acho que dentro de todo cidadão tem um certo inconformismo, né, com o tributário. Para mim, a visão do tributário, de impostos, ainda está um pouco relacionada àquela questão da Idade Média, sabe? Henrique V brigando com o rei da França e querendo fazer uma guerra porque um achava que era mais legal do que o outro, e então vamos para a guerra. E aí o gestor lá da grana falava, não temos dinheiro. Aí Henrique VIII falou, impostos, vão recolher impostos. Então, eu sempre tive um pouco sabe, esse ranço em relação ao tributário. Como você enxerga, né? E eu sei que isso é só um ranço meu, porque... Não é só seu, não. Eu adorei esse tópico, porque é algo que me encanta no direito. Assim, falar de tributário, para mim, é encantador. Eu acho que eu falo disso como eu acho que as pessoas falam de coisas legais, eu falo de tributário. Não, de fato, é muito gostoso te ouvir. É com brilho nos olhos que você explica. Não muito, né? sobre a reforma, porque é complicada. A reforma está deixando todo mundo tudo assustado. Isso, é muito bacana, eu adoro. Mas eu acho que esse ponto que você trouxe, ele é até anterior, quando a gente vai para a Bíblia, né? A própria Bíblia diz, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, que era... ele estava falando de imposto. Então, eu acho que esse incômodo não é só seu. E é isso que eu gosto de falar. Porque falar de tributário não é só falar de lucro, de eficiência empresarial ou de pagamento, né, enfim, de cálculos, mas é falar do que o imposto representa na vida das pessoas e das empresas. Então, o imposto, né, o tributo em geral, ele tem a função de financiar o Estado, mas também de devolver à população serviços públicos de qualidade. E quais serviços públicos de qualidade a gente tem hoje no Brasil? São pouquíssimos. Né? Então, e aí tem vários pormenores, vários motivos da gente chegar a esse ponto, mas não é falta de arrecadação. A arrecadação é muito alta. E aí, o que a reforma vem trazer? Né? A reforma do consumo, que é o primeiro passo que a gente está vivendo, é justamente tentar equilibrar um pouco isso. Porque hoje, parte da população paga imposto e outra parte grande não paga imposto. Então, quanto mais a gente tiver um cenário desequilibrado, menos interessante vai ser para o país como um todo. Né? Qual é a parte que não paga imposto? Vamos lá. Então, eu sempre falo isso, né? Porque eu acho que viver uma reforma na vida e passar por uma reforma tributária, a gente consegue traçar vários paralelos. Então, eu vivo uma reforma hoje no meu apartamento. Quantas vezes você contrata pedreiro, marceneiro, enfim, serviços em geral, sem emissão de nota fiscal? Né? Então, a gente
contrata o tempo tá. todo. Então, você está se referindo à informalidade, À ao serviço informal. informalidade. Tá. Entendeu? Então, Entendi. não só na área, né, nesse setor, né, imobiliário que eu estou comentando, mas acho que no geral, quantos serviços a gente contrata e a gente presta muitas vezes, ou operações que acontecem que a gente não emite nota fiscal. Não vou dizer a gente, porque a gente emite. Mas... Eu tô pensando no seguinte, acho que a Emília imaginou um cenário de uma pessoa que em momento algum de não uma paga faixa imposto, da né? sociedade, Afinal mas de tem contas, que ganhar ao mais. comprar um produto ou contratar um serviço, ela, né, se ela não pagou imposto naquele momento, ela vai pagar em outro. Ela vai, Entendi exato. sua perspectiva, Então, entendi sua justificação. eu sua justificativa, né? exatamente. Eu acho que assim, o consumo, o imposto sobre consumo, ele sempre vai afetar quem consome. Sim. Então, no final do dia, quem paga a conta é o consumidor que vai lá comprar vai no mercado, numa farmácia, enfim. Mas quando a gente fala de tributação sobre operações, né, que são além do consumo, a gente vê que não necessariamente todo mundo paga imposto. Então, a gente vê essa informalidade, Sim. essa questão da sonegação, principalmente ali no pequeno, no micro e né, até o médio empresário, que ainda é uma camada que não é tão fiscalizada, mas isso está mudando com a reforma tributária. Então, a tendência é cada vez mais existir a formalização, o controle do Estado, que a gente estava falando há pouco, né, do incômodo, mas que é importante para que, de fato, essa distribuição de pagamento de tributos aconteça de forma mais gradual. E aí, sim, a gente passe a ter uma tributação menor para, no geral, para todo mundo. Né? Porque o que aconteceu na reforma? Hoje a gente pode chegar ao maior IVA do mundo, Imposto sobre Valor Agregado do mundo, que a gente está esperando aí que chegue em 28%. Por quê? Com vários regimes beneficiados, alguém tem que pagar essa conta. Então, diminui a alíquota para alguns, os que não têm benefício vai ter que pagar a conta maior. Então, isso, no geral, a tendência é melhorar, que distribua-se melhor essa arrecadação e também essa tributação venha a ser mais equilibrada entre os setores da economia. Então, serviço que hoje paga menos do que uma indústria vai passar a pagar equivalentes, né? Eles serão equivalentes. E também quando você fala para os microempreendedores, para o nanoempreendedor, esse nanoempreendedor foi criado, ele tem uma isenção até R$40 mil por ano, mas o que o governo quer? Um pouco mais de controle, né? Então, assim, tudo isso, e o que isso gera no final do dia em relação a serviços públicos de qualidade? E é isso que eu acho que quanto mais as pessoas entendem desse ambiente fiscal, desse conceito de cidadania fiscal, a gente também passa a ter mais consciência para cobrar esse resultado. Né? Pô, eu pago muito imposto, e qual o resultado que eu tenho em educação pública de qualidade, ou uma saúde pública de qualidade? Então, eu acho que esse incômodo que todo mundo tem é porque ele não vê retorno, e segundo, é um tema tão difícil, tão complexo, é tão cheio de, né, essa sopa de letrinhas que ninguém entende como que isso, na prática, muda a minha vida, que as pessoas se afastam. E eu acho que é um tema que é possível ser compreendido, se bem explicado. Eu ouvi outro dia a seguinte frase, né? Será que o manicômio tributário vai se tornar algo mais simples e passível de ser compreendido pela população brasileira? Porque assim, já é difícil de um tributarista especialista explicar como que o Brasil funciona para os estrangeiros. Ou seja, é o manicômio tributário. Isso de especialistas que Sim, é isso mesmo. Justificam justamente o que você colocou. Será que com a reforma isso vai ficar mais simples a ponto de alcançar cada vez mais a população? Para que nós possamos... Poxa, nós somos advogados. A Emília acabou de falar assim, poxa, para a gente, para mim é um bicho de 7 cabeças. Será que vai facilitar para um cidadão comum entender o que é a vida tributária no Brasil? Eu acho que sim. Mas todo o processo de mudança piora muito até melhorar, né? Sem dúvida. Então, a gente tem uma onda, né? Ou seja, a onda vem, leva uma turma, a hora que ela volta, ela acalma. Exatamente. E é isso que vai acontecer. Então, de 2026 a final de 2032, a gente vai viver o caos. Porque é um sistema que existe, que continuará existindo até o final, que
vai ter as perdas aí graduais, então em 2027 acaba PIS/COFINS, IPI parcialmente, 2029 começa a diminuir ICMS e ISS e aumentar o IBS, enfim. Mas tudo que muda hoje, a loucura de hoje, continua. E ainda vai ter a nova tributação, novas regulamentações e tudo mais. Então a gente vai. E isso, o que isso muda na vida das pessoas, né? Gente, primeiro, o consumidor final, ele vai começar a entender na nota fiscal o que ele está pagando de imposto, porque hoje ele não sabe, ninguém sabe. Né? Cada produto ali no carrinho, ele tem uma tributação diferente. Em tese, todos terão a mesma tributação. Então, no final, vai ter lá, paguei 10, 8 era de custo e 2 era de imposto. Então, a gente vai saber ali um pouco melhor o que a gente está pagando. Para as empresas, hoje a gente lida com legislação de 27 estados, 5 mil municípios, mais as legislações federais. Em tese, a gente vai passar a ter uma única base, né, tratando de IBS e CBS, que aí não é uma lei só, mas são bases iguais, né, vamos dizer assim. Hipóteses de incidência, fatos geradores, e tem o imposto seletivo também, que é outra caixinha. Mas fica muito mais simples. Então, esse tamanho, essa complexidade toda que hoje existe, vai passar a diminuir. Então, imagina, hoje a gente tem profissionais que falam só de PIS/COFINS, que trabalham só, que entendem só de diretos ou ICMS. indiretos. Exato. Vai mudar. Então, até a vida das pessoas, o profissional, ele vai ter que se readaptar completamente. Se hoje eu sou só isso, eu só falo disso e isso vai acabar, eu preciso me atualizar. Então, além da tecnologia, né, que vem mudando a vida da gente absurdamente, a reforma também vem mudando os negócios absurdamente. Então, se eu ficar só falando aqui, só eu vou falar. Não, trazendo inúmeras oportunidades, né? Porque quando a LGPD, ou seja, quando foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, até um pouco antes disso, muitos sistemas operacionais para gestão de processos de tratamento de dados, eles surgiram. Ou seja, empresas, startups surgiram com essa inovação. Depois, o que aconteceu? Vai acontecer a mesma coisa com essa leva de tributários. Ou seja, os próprios sistemas, os IRPs serão atualizados, serão aprimorados, vão entregar cada vez mais. Ou seja, é uma oportunidade de negócio, a reforma. Perfeito. Não só para os profissionais da área, mas para aqueles que pensam nas tecnologias para atender empresas, negócios de todos os portos. Acho que é um grande maravilhoso. potencial. Maravilhoso o que você falou, porque eu acho que vai até além do nosso ambiente técnico. Ele vai para... Porque, gente, os serviços têm a tendência a ficarem mais caros. Então, pelo que eu percebo, há um incentivo a produtos mais baratos, porque você vai diminuir a carga em tese. A gente tem que olhar operação a operação, cliente a cliente, né? Mas, em tese, um incentivo à redução de carga tributária para a indústria e aumento para o serviço. Então, você encarece o preço do serviço. Então, tem países que têm essa cultura de do yourself, né? Então, assim, quanto mais... Vai ficar tão caro que será que vai valer a pena? Então, às vezes é um movimento até de reavaliação de alguns serviços e o quanto as pessoas vão poder agregar mais valor àquele serviço para que ele valha, né, aquele preço. Então, a minha preocupação é só se eles colocaram na conta que nós somos um país que ainda temos uma grande parte da população que precisa dessas funções. Se as pessoas começarem a deixar de contratar um pedreiro, por exemplo, e começar a fazer ela mesma, porque o serviço vai aumentar, porque ele vai ter que emitir nota, e esse é o tipo do serviço que a gente não recebe nota, claro, é o tipo do serviço que está na base da informalidade. O que vai acontecer com todos aqueles que hoje não têm condições de exercer outra profissão? Então, isso funciona muito para um país desenvolvido, como a França, né? Que todo mundo faz bricolagem. Eles criaram uma loja, uma rede de lojas de bricolagem, né? Mas não é a nossa realidade. Será que a nossa... Eu sempre fico pensando isso quando a gente faz algumas leis, né? Porque o Brasil gosta de ser vanguardista, né? Com relação à lei e tal. Quando saiu a lei de regulação dos prestadores de serviços com ativos digitais, muita gente no mercado, não, nós estamos na vanguarda e tal. E isso me incomoda profundamente, esse discurso, porque nós não estamos na vanguarda naquilo que é mais importante. Será que a gente tem que estar na vanguarda nisso? Porque às vezes a nossa lei pode ser de vanguarda, mas o resto não. Não acompanha, né? Então, Não acompanha.
Será que vai acompanhar? Como é que vão ficar esse tipo de prestador de serviço? Né? O pedreiro, o servente de pedreiro, a manicure, que não trabalha para um salão grande, né? Então, como tem essa regra de limite de valor, de isenção para essa faixa, então eu acredito que até aí seus 40 mil, né, quase 50 mil anuais, ela não continuará não tendo a tributação. Mas, e aí, a gente vai para um olhar de que, assim, tudo vai passar a dar direito a crédito com algumas exceções, né? Então, o que isso significa? Que as empresas e as pessoas vão começar a pedir cada vez mais nota. Não tem, a gente hoje não tem quer nota fiscal paulista? Sim. Ou o desconto então você troca o seu CPF para ter um desconto na farmácia também, exatamente. Né? E o cashback também vai ter isso. O cashback você vai ter que ter documento fiscal, vai ter que informar o seu CPF, acredito, né? Então, cada vez mais as empresas vão precisar emitir essas que vivem muito na informalidade, né, no sentido de sonegar, que a gente sabe que existe no Brasil. Então, aquela de 100, mas eu te emito a nota de 50. Quem está comprando, ele não vai querer a nota de 50, ele vai querer a nota de 100 porque ele vai querer o crédito. Vai ter uma mudança de comportamento. Vai ter uma mudança de comportamento. E aí, esses pequenos também, até essa faixa, acredito que não vai ter tanto impacto. Vai ter o impacto ali no final, no preço das coisas, porque ele é o consumidor, assim como todos nós. Mas eu acho que vai, sim, ter um movimento. Aí, por exemplo, quando a gente olha advogado, vai ficar mais caro. Um arquiteto vai ficar mais caro, porque a gente vai ter aí o IVA a 28%, a 26,5%, né, mas podendo chegar a 28%, com um redutor de 30% da alíquota. Mas ainda assim é mais alto do que o que a gente paga hoje. Então, esses serviços vão ficar mais caros. Então, já é difícil, já não é tão acessível. Vai ficar menos acessível ainda. Então, vai ter um movimento, né? E aí eu acho que entender, quando a gente olha para a empresa, entender como eu posso ser mais competitivo, ter melhor, quais serão os meus diferenciais daqui para frente para poder ser atrativo, né? E aí é onde eu acho que a gente sempre tem que agregar mais valor, mais soluções, mais tecnologia para talvez baratear o nosso custo fixo. Isso para todo mundo. Vai ser uma mudança, uma transformação, e nem todo mundo, eu acho que os mais impactados serão os menos preparados. Sabe, aquele que acha que não é com ele, que não, né? A minha empresa é pequena, não vai mexer aqui. Deixa para depois. É o que vai ser mais. Veja isso quando for realmente, efetivamente necessário, sem considerar que já é necessário. De pelo menos entender o que muda para mim em 2026, o que muda para mim em 2027 e assim sucessivamente até 2033. Eu acho que é um processo. E aí, falando em tecnologia, vamos mudar um pouco o rumo da prosa. Agora eu sou uma pessoa do interior, eu estou trocando meu vocabulário, então vamos mudar o rumo da prosa. Qual que você acha que é o impacto, né, da questão da tributação para quem quer inovar, né, para quem quer fazer coisas novas? Eu e a Meia, a gente sempre lidou um pouco com esse assunto, porque como a gente trabalhava, a Maísa ainda trabalha bastante, mas eu um pouco menos, com propriedade intelectual, a gente sempre viu, né, aquilo que era possível, né, se aproveitar de lei do bem, né, de investimentos em desenvolvimento, em tecnologia, em inovação mesmo, sobre o aspecto tributário. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Qual que é o impacto do tributário na inovação? Ai, gente, adoro. Porque a inovação, ela, para mim, claro, tem o conceito de inovação para a lei do bem, né? Que é incentivo fiscal é uma coisa, né? Que é o incentivo fiscal. Então, assim, eu estava falando sobre isso ontem até, a importância do tributário num todo, inclusive numa decisão estratégica. Então, para você ter ideia, existem benefícios fiscais, muitos incentivos e benefícios. A gente não sabe o quanto deles vão permanecer até o final da reforma, porque alguns aí são sobre imposto de renda, a gente ainda não tratou sobre imposto de renda, mas a gente sabe que os benefícios fiscais de ICMS, enfim, né, dos PIS/COFINS, isso vai acabar. Mas olhando para a inovação, que ainda a gente tem alguns incentivos. A inovação, se a empresa que vende tecnologia, por exemplo, entender
que se o cliente dela for lucro real e ele estiver adquirindo aquele serviço para inovação, desenvolvimento tecnológico, ele pode se apropriar até desse benefício fiscal, isso vira até um argumento de vendas. Né? Então, olha a importância do tributário em tudo. Outra coisa que eu acho muito importante, olhando como uma atitude inovadora, né? Você entender que é possível trocar imposto por incentivo em projetos sociais, por exemplo, ambientais. Então, você entender, ok, a minha marca está atrelada a que bandeira ou a que propósito, e você entender no mercado quais projetos existem e você atrelar a sua marca em troca de imposto. E isso virar uma ação de marketing. Então, olha como você pode... Eu lembro que numa das empresas que eu trabalhava, no começo de todo ano, a gente fazia o orçamento para doação. Então, eu falava, até tanto você pode fazer a doação no ano. E aí, que é dedutível ali, que é passível do incentivo fiscal, como, por exemplo, para a doação a criança e adolescente, desporto, ou Lei Rouanet, assim como a Lei Rouanet, a gente ouve muito da Lei Rouanet, mas não ouve das outras. Então, assim, isso tudo é inovar no seu negócio. Como eu posso atrelar minha marca a alguma coisa sustentável? E eu vi esses dias um estudo, uma matéria da Forbes, dizendo que a geração Z, entre 5 e 4 da geração, compram de marcas que tenham algum apelo, né? algum Sim, apelo, eles algum olham pra isso. propósito. Então, olha o quanto você não está perdendo aí. Outra coisa, gente, é impacto ambiental. A gente está indo para a gente está destruindo o planeta. Então, isso tem sido cada vez mais um apelo. Então, também tem incentivos para isso. E vai ter isso vai ser mantido com a reforma? Esse tipo de dinâmica dos incentivos e tal? Então, para os tributos sobre o consumo, a gente percebeu que não. Né? Que o governo, ele até publicou recentemente os contribuintes que têm mais benefícios e incentivos fiscais. Acho que foi uma forma de expor e falar, olha quanto a gente está dando de benefício para empresas, né? E que não estão retornando para a sociedade. Então, esses benefícios vão acabar. Né? E são bilhões, a gente está falando bilhões em benefícios fiscais que o governo abre mão de arrecadar. Agora, com relação aos benefícios do imposto de renda, a gente vai saber agora na reforma sobre a renda como que ficarão. Mas eu acho que é absurdo se o governo tirar, porque são incentivos a justamente coisas que o governo não dá conta, né? Que são aí impacto social, ambiental, tecnológico. Então, por exemplo, voltando para a tecnologia, se você faz doação para institutos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia, também tem benefícios fiscais. Claro que atendidos aí os requisitos. Mas, enfim, tem várias oportunidades na lei que as empresas não aplicam, não aproveitam. Então, é algo que eu falo bastante. Enquanto use, né? Porque isso pode até te financiar para o momento das vacas magras, que a gente vai eventualmente passar. Não, financeiro e de projeto, né? Como você falou, agrega valor para o projeto de inovação. Se a startup souber como é que funciona e preparar um discurso para o seu pitch, por exemplo, ela consegue até apresentar isso como diferencial competitivo na seleção de um investimento de um terceiro. Total. O tributário, ele te dá mecanismos de crescimento mesmo, né? De marca, crescimento do negócio, como que você vai operar, Claro que o tributário ele não tem que ser o fator principal, tem que existir um propósito aí do negócio, mas você conseguir operar de maneira mais eficiente, né? É completamente um diferencial no preço ali, né? E isso, quando a gente fala aí de incentivo do ICMS, vai acabar. Então, empresas que estão em regiões beneficiadas, elas vão ter que entender o quanto isso vai ficar na conta a hora que ela começar a perder. E aí elas fizeram opções tão importantes, né, pensando nisso, e de repente agora esse é um tipo de benefício que não vai existir mais, né? Exatamente. Vão ter lugares que, por exemplo, que cresceram à base disso, Espírito Santo, não sei o que do Pinhal, que é aquela cidade perto de Curitiba, né, que é uma cidade satélite e tal. Ela criou um benefício, gerou um boom de empresas lá,
Então, isso gerou desenvolvimento de alguns lugares, né? Como é que vai ficar, né, isso depois? Eu falo bastante disso, porque existe um fundo, né, com a reforma vai existir um fundo de compensação, aí essas perdas regionais até determinado período, mas a minha preocupação é com relação ao emprego gerado nessas regiões. Sim. Porque se a empresa... Porque você vai mudar, a reforma muda o local do pagamento do tributo, que agora vai ser para o destino, então onde o produto está sendo consumido. Sim. Então, se o meu consumidor não está aqui, está onde? Eventualmente, meu mapa de consumo está mais aonde? No região sudeste? Por que eu estou aqui? Por que eu estou tão longe? O custo logístico é tão, né, tão... Hoje se compensa por conta dos benefícios fiscais. Sim. Pode ser que depois não. Então, eu acho que vai existir um movimento de olhar e falar onde faz sentido eu estar. E aí, se houver realmente essa mudança, essas regiões vão ser altamente impactadas, porque muitos dos incentivos para que houvesse, né, a migração dessas empresas para lá era por conta de regimes especiais. Sim. E a perda disso. E aí, quando uma empresa vai para lá, tudo ao redor muda, né? Sim. Emprego, né? Tudo isso escola, O entorno é tudo. impactado, né? Como é que vai acontecer, né? Bom, mudando o assunto agora de novo de pato para ganso, o que você está... Lá no escritório, voltando um pouco no começo da sua conversa, que você estava falando do jornalismo, né? A minha segunda opção na faculdade também foi jornalismo. Mas eu digo que antes de eu fazer direito, eu era programadora, né? Eu fiz colegial técnico de processamento de dados. Eu fiz, eu não aguentei. E o meu primeiro emprego foi como operadora de microcomputador de um banco. Então, eu sempre gostei, né, dessa parte de tecnologia e tal. Quando eu comecei a me interessar por esse assunto, e eu era uma profissional de propriedade intelectual, basicamente, eu digo que se não fosse isso, talvez eu não tivesse me mantido no direito, porque não eram todas as áreas assim que eu gostava o suficiente para me manter no direito. O que me manteve foi a propriedade intelectual, porque eu achava que era uma matéria muito moderna, né? Quando eu conheci ativos virtuais, aí eu me apaixonei completamente. Por quê? Porque misturava as duas coisas que eu gostava muito, né? Direito e tecnologia de programação mesmo e tal. E aí foi o amor perfeito pro meio, né, da minha carreira ali para frente, para mudar, né, essa parte da minha carreira. E eu gostei muito dessa parte. Que você não vem, né, de uma área que trabalhe com esse assunto relacionado a tributário. Então, você quer conhecer, você está super empolgada com esse assunto que a gente trabalha no escritório, você já teve reunião com alguns nossos clientes e tal. O que você está achando, né, dessa matéria? Qual que é o teu sentimento em relação a criptoativos, a essa onda toda que o mundo vem tendo com criptoativos de 10 anos para cá e que tem se intensificado bastante no Brasil agora? E qual que é a tua expectativa de trabalhar com isso com a gente? Eu acho que o sentimento é igual ao seu com relação a tributário. Então, ai, que medo. Ai, que medo. Porque tanto que eu estava super insegura antes de começar, né? Porque eu falei, gente, deixa eu ver o que vai mudar mesmo. E querendo discutir a mudança, mas eu ainda estou na fase de entender o que é hoje. Eu ouvi muito antes da gente se unir, eu era muito curiosa, mas eu não sou uma pessoa que cheguei especialista no assunto. Mas eu vejo que, gente, é o futuro, não tem para onde a gente correr, né? A tecnologia, ela vem, assim, é uma alavanca, sei lá, avalanche, né? É uma avalanche, não tem para onde ir. Não tem o que fazer. Hoje, quando eu olho o chat GPT, por exemplo, você fala, meu Deus, como que, né, a gente vivia sem esse apoio, né? Então, e é uma das tecnologias, a gente tem várias surgindo e muito rápido. Então, com relação, inclusive, os investimentos, ativos digitais, e quando a gente olha o Drex vindo aí, que é a moeda digital. Então, é cada vez mais o digital inserido no nosso dia a dia.
E quem não entender isso e se inteirar do assunto, realmente vai ficar para trás. Então, já era uma coisa que eu olhava, eu admirava, mas confesso que não dava tempo de me aprofundar. Mas agora eu tenho cada vez mais tentado estar perto e entendendo, porque realmente... Agora, uma pergunta para você sobre isso. Você acha... Porque há muito tempo que a gente ouve falar de criptoativos e todos os criptos que existem, mas ainda existe um medo do mercado ou um receio de começarem, de fato, a operar com esses ativos digitais? O que você sente? Porque não é todo mundo que fala, não é todas as empresas que operam. As pessoas ainda têm um pouco de medo enfim, de fraudes e coisas do tipo. O que você acha que falta para que as pessoas comecem, de fato, a aplicar e usar essa tecnologia? É uma pergunta ótima. E você falou uma palavra ótima, né? Ela falou. Ela ia falar alavanche. Eu não lembrei. A gente acaba falando. É o trava-língua, gente. Estou lendo Parlenda com as crianças em casa e tem de fato um trava-língua. Isso pega pesado. E por que a palavra avalanche é ótima, né? Ela é tão boa que, assim... Eu usei uma frase no meu primeiro livro sobre cripto, que é uma frase que tem no Blade Runner 2049, que um filme, é um livro, né, na verdade, que eu adoro, que fala, né, sobre os androides e tal. Os androides sonham com ovelhas elétricas. Que ele fala... agora eu não vou me lembrar exatamente da frase, mas é mais ou menos assim. Não se consegue interromper uma avalanche com uma vassoura. Cripto é uma revolução. A revolução vem aí. Você não vai conseguir, não se consegue impedir uma avalanche com uma vassoura. Não tem como você evitar. E falando isso sobre a questão da resistência do regulador, né, do Estado, principalmente, o Estado como aquele ente, né, despersonalizado que comanda o jogo todo. E algumas entidades privadas que, de fato, Sim. seguram o mercado em determinado ponto, né? Muito bom, muito bem lembrado, exatamente. Então, assim, por que eu gosto da sua pergunta? Porque, neste momento, talvez cripto ainda não seja para todos. Então, eu nunca fui muito ansiosa para ter Bitcoin dentro dos grandes bancos, dentro das grandes instituições, dos investidores institucionais. Por quê? Porque talvez cripto não seja para esses investidores nesse momento. E por quê? Porque eu tendo a ser um pouco fundamentalista nesse aspecto, e aí posso sofrer críticas nesse sentido. Depois eu posso ser prática. Posso dar um exemplo prático? Posso dar? Porque hoje eu não consigo ter minha carteira de Bitcoin em uma farmácia comprar medicamento. Então, assim, por que na verdade... Por quê? Porque não existe tecnologia suficiente na mão de todos. Ele não foi feito para o varejo, para isso. Para o varejo ainda. Então, não está tão pulverizado. O dia que ele chegar no varejo, eu vejo ele pulverizado. Vai estar todo mundo com essas carteiras de Bitcoin. E não vai ser o Bitcoin. Por que as pessoas usam Pix hoje? Uhum. Porque é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais seguro e rápido. Então, a gente precisa chegar nesse nível de facilidade para virar algo, de fato, do consumo. Vai precisar mas ainda não existir uma cripto que seja para isso. Né? Não é o Bitcoin ainda, a gente não está nesse estágio ainda. Então, eu nunca tive pressa de ver os grandes institucionais. Os grandes institucionais dentro de cripto hoje me dão até um pouquinho de coceira. Por quê? Porque eles inflam o mercado e distorcem o mercado com os seus movimentos. Porque o mercado hoje é pequeno, comparando com os institucionais, ele é pequeno. Então, quando os institucionais entram com seus grandes volumes, eles distorcem as estatísticas até do mercado. Eles acabam distorcendo o mercado. Então, não obrigatoriamente, neste momento, era para estar na mão de todo mundo. Sim. Ainda vai existir esse momento, ainda vai existir a cripto ideal para isso. Que, na minha opinião, não é o Bitcoin. O Bitcoin, na minha opinião, é ouro digital. E você não tem ouro físico na mão de todo mundo, não seria normal ter Bitcoin na mão de todo mundo. Mas eu acho que a gente vai chegar a esse momento onde a gente vai ter moeda virtual, né, ativo virtual como meio de pagamento na mão de todo mundo. Infelizmente... Acho que o sonho também é ele se tornar tão simples de ser operado como um Pix, por exemplo. Exatamente. Né? A experiência de usuário hoje ainda é muito ruim.
Outro dia eu passei um dia cuidando de algumas transferências para poder transformar um recurso que a gente recebeu, que estava numa cripto, em outra cripto para poder realizar em real. A gente que Ela que costuma conhece, fazer ela esse que tipo tem de carteira, transação. já opera só com tempo. Aí eu estava operando numa rede que eu não tinha gás para pagar a taxa de rede daquela rede, eu tive que pegar com um colega, me manda um pouquinho desse Matic aí que eu não tenho, porque quem é que tem Matic, né? Não, eu tinha que ter. Para poder pagar o gás da rede, para poder fazer a transação, transformar numa moeda para mandar para minha outra carteira, que daí eu conseguiria transformar em USDT e aí eu conseguiria fazer uma transação através da sua Pix. Então, assim, Ou seja, não é fácil de operar, Não nem é para quem fácil. conhece. Então, é algo que também eu acho que é um grande desafio. Assim Tem um como o bloqueio. tributário, é um desafio a gente desmistificar esse tema, porque eu acho que por muito tempo virou um tema assim, isso aí não é seguro. e né? melhorar a experiência do usuário. E melhorar a experiência do usuário. Porque aí sim, aí você vai ter isso em todos os lugares, numa padaria, numa. E as pessoas uma também farmácia. aprenderem a lidar com as responsabilidades que a descentralização traz. Porque descentralizar te traz poder, mas também te traz uma responsabilidade, que é cuidar do seu próprio recurso. Perdeu tua senha? Não vai ter um banco para ligar, para falar, resgata a minha senha. Vai ter um reset, né? Não E tem. não vai dar para usar aquela senha que você usa sempre. Você vai perder o Exatamente. seu ativo. Então, Não, eu já estava perdida, tem que porque eu gerar, esqueço senha toda hora. tem que gerar esta responsabilidade no usuário e ele aprender a lidar e não ter sempre um terceiro Mas que vai ser o seu custodiante, que vai funcionar como aquele que resgata a senha quando precisa. Mas ter um custodiante tem um custo. Tudo aquilo que não está na tua mão não é exatamente seu. Como o dinheiro que a gente tinha na época do Plano Collor. E o dinheiro foi mudando ao longo do tempo, né? A moeda foi mudando ao longo do tempo. A gente tem o escambo, que era a troca, depois o a sal, concha, né? depois a passando por moeda. uma evolução muito rápida nos últimos tempos, né? Minhas filhas, não sei, minha filha tem 12 anos, minha mais velha, ela não sai com dinheiro de casa. Ela já leva também lá não um saio mais com cartãozinho dinheiro de dela casa. controlado pelo pai, mas é assim, é diferente, né? É. A gente não É sai outro mais com cenário. carteira de casa, não sei vocês, mas eu só saio Só aparelho, tá com lá. celular. Eu não tenho mais um documento físico e nem dinheiro físico. E nem cartão físico. A mudança, então, quando você me perguntou, não tem como a gente não olhar para esse ambiente com um olhar tributário também, porque ele faz parte do negócio. Em algum momento, isso vai passar a ser cada vez mais ativos utilizados pelas empresas Sim, e que a sim. gente também precisa entender qual a tributação disso aqui, como que está a regulamentação, se as empresas estão preparadas, porque a gente já viu aí alguns clientes que estão ainda se adequando a essas regulamentações. Então, e virão com certeza muitas outras, vai ficar ainda mais regulado com a reforma tributária, né? Bom, agora você vai ser sócia de escritório, né? Você se tornou sócia de escritório. A Maísa, mãe, 2 filhas, casa, marido, você tem um filho. Como que foram os desafios para você como mulher, né? E a gente sabe que mulher sempre tem uma dupla jornada em alguns momentos. Me fala um pouquinho dessa sua relação mulher, advogada, empresária, né? Pode chorar aqui? Alguém tem lenço? Temos alguns memes, vamos passar aqui nessa telinha para identificar aqui essa situação. Né? Existem muitos memes. Vou até relaxar aqui até agora. E só para já te antecipar, entrando num escritório praticamente, né? Nós temos hoje um homem na nossa composição. E durante muito tempo nós somos um escritório só de mulheres e eu não tenho dúvida que em algum momento nós perdemos um ou outro cliente porque perguntaram, mas não tem nenhum homem no seu escritório? Mas qual é o sócio? Tipo, o sócio. O homem com quem eu vou falar. Nossa, e com mulheres tão fortes, né? Tão competentes, e a gente ainda vê esse tipo de coisa, né? Então, assim, triste. em alguns momentos já tivemos esse tipo de enfrentamento que a gente lidou essa é a muito palavra. bem, né? Isso nunca Eu foi acho- um empecilho. Eu acho que esse é o ponto. Emília, ao longo da minha carreira também muita gente já me perguntou, né? Eu já estive em salas só de homem. Eu lembro uma vez que eu fui para os Estados Unidos,
fazer uma apresentação. Eu tinha 3 meses de empresa, eu tinha que apresentar a América Latina toda com 3 meses de empresa. Eu em Chicago, numa mesa só com homem, praticamente, acho que tinha mais uma mulher só. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, né? Que, assim, dá aquele medo, porque a gente tem que se provar muitas vezes, e muito mais do que homem. O esforço é o maior. esforço, né? Porque não só pela competência, mas muitas vezes por você ser mulher, de você também ter medo de assédio. Então, quantas vezes a gente já não passou assédio, né, no trabalho? E aí eu fui criando bloqueios ao longo da minha carreira, que era roupa aqui, assim. Né? Eu tinha medo, porque eu sempre quis ser vista como eu estou crescendo pela minha competência, e não porque eu sou mulher, eu sou bonitinha, eu sou isso, aquilo. Então, a gente sabe que existe isso ao longo da jornada, não só no escritório, mas esse tipo de comportamento nas empresas, nas salas de reunião, com clientes. Né? Eu já tive situação de estar seguindo com o cliente, achando que ele estava querendo contratar o serviço, e depois, no final, eu percebi que ele entendeu? Olha o tipo de situação, que até a hora que eu entendi que ele queria ficar fazendo reunião, batendo papo. Então, são situações inúmeras que a gente vive e que é muito desconfortável, e que a gente tem que se posicionar. Mas eu acho que isso nunca me bloqueou. Isso nunca me amedrontou. E também olhando, eu vim de uma comunidade muito simples, né, aqui em São Paulo, que é do Capão Redondo. Então, eu sempre... e aí eu tinha 2 questões. Mulher, eu vim da periferia. Então, eu lembro que eu trabalhava em grandes empresas já, e aí na hora do almoço, todo mundo no final de semana, ou nas férias, ia para fora do país, tal. E não era a minha realidade. Mas isso tudo não me impediu e não me amedrontou de continuar o que eu achava. Porque eu sempre achei que o que muda o jogo na vida de qualquer pessoa é o conhecimento, é a educação. É você estudar. O conhecimento, eu falo muito para as minhas sobrinhas, para minha família. Gente, ninguém tira isso de você. É algo que te nivela em qualquer lugar que você esteja. Né? Se você tem o conhecimento, se você se empodera através disso, ninguém tira de você. Né? Então, pode ser mulher, homem, qualquer, né, diferença que, de fato, existe na sociedade, mas que eu acho que a gente, como ser humano, se a gente começar a olhar todo mundo como ser humano, e ver que não importa a cor, se você é mulher ou se você é homem, se você é homossexual, se você é... O que quer que seja, você é judeu, se você não é... Gente, não importa, é um ser humano que tem ali. Então, acho que quando a gente começa a ver as pessoas... E você também é um ser humano, então você é igual aos outros. Então, acho que você começa a se impor melhor. Mas... A gente até esquece de coisa ou outra, sendo mãe, né? Mas a informação está ali, o conhecimento está ali. Exatamente. A gente vai lembrar depois. Exatamente. Na gravidez, então, dá uma esquece bagunçadinha. mais Nossa, coisas. mas depois passa, a gente volta mas ao logo trilho. volta. Ao trilho. E um ponto interessante dessa minha trajetória é que eu era diretora da América Latina, dessa multinacional, que falava que fala muito, levanta muita bandeira de diversidade e tudo mais. E quando eu voltei da minha licença maternidade, acho que eu nunca falei sobre isso. Eu fui publicamente, né? Eu fui demitida e o chinês olhou para mim e falou, olha, você ficou 7 meses fora de uma empresa de tecnologia e no dia que eu voltei para você... E eu estava com o maior gás do mundo. E depois eu descobri que tiveram outros motivos ali, né? Interesses, nem sempre é só isso, interesses na minha ausência, que aí você vai vendo quem são as pessoas que você também estão ali ao seu redor. Enfim, mas aí isso me deu uma força muito grande, porque eu sempre quis empreender. E aí, na hora que eu olhei aquela situação, eu com meu filho de 7 meses, e eu olhei e falei, não, agora eu vou construir o meu. E nesse processo eu criei o meu filho na mesma fase que eu criei essa nova versão da minha carreira, que foi de empreendedora. E eu falo para você que foi a fase mais difícil da minha vida, mas foi também a mais transformadora, assim, tanto que eu olho para trás, eu nunca, assim, claro, a gente nunca sabe, né? Mas eu não tenho vontade alguma de voltar para o mundo corporativo. Mas você falando assim, né, até para não me prolongar demais, esse é o ponto. Eu acho que hoje eu estou mais com as minhas filhas, eu estou mais na minha casa e eu estou muito mais no meu trabalho. É incrível. Exato. Por quê? Porque eu acho que não tem um desgaste de certas
né, de certos movimentos que eu tinha no passado, que hoje eu consigo entregar melhor, entregar mais feliz. E nada melhor do que estar feliz para trabalhar também. Principalmente aquela questão política, né? O tempo todo que você gasta no mundo corporativo, Exato. fazendo e tendo que fazer política, né? Exato. Que é uma coisa, pelo menos para mim, era praticamente insuportável, né? Ter que fazer aqueles movimentos de, né, contemporização, guardar o que queria falar para falar na melhor oportunidade, escolher a melhor oportunidade, ter que, às vezes, atender um cliente que não era exatamente o cliente que você atenderia se fosse no seu escritório, né? Então, Essa autonomia, essa liberdade, inclusive da sua agenda. exatamente, a liberdade de poder trabalhar de acordo com as suas convicções. Exato. Eu acho que isso é. E isso mudou tudo, porque eu sempre quis ser mãe, e quando isso aconteceu na minha vida, cara, eu passei 38 anos da minha vida focada nos meus objetivos profissionais e pessoais e tal. Ali eu queria ser mãe. Então, quando eu tomei essa decisão de vou empreender mesmo, tinha toda aquela força de, agora você vai ver, eu vou construir o meu. Acho que dentro da gente alguma coisa tem que motivar. Mas eu olhava para o Luca e eu via que eu tinha essa liberdade de... Antes a minha agenda era um atrás do outro, eu não tinha... Era meia hora, assim, às vezes eu não tinha uma hora, porque eu tinha que encaixar, né, uma reunião atrás da outra. Então... quando você tem essa liberdade de agenda, é muito bom que você pode ter isso com seu filho, você pode ter o tempo também com ele de qualidade. Porque então, as pessoas falam que, olha, quando você tem filhos ou você decide fazer uma outra coisa além do trabalho, você tem que renunciar ao trabalho ou parte dele. Não é isso. Eu chamo isso de equilíbrio. A vida, ela é um tripé, né? Então, é a sua fé, é a sua família e o seu trabalho. Se qualquer dessas pernas falhar, não para em pé. Então, é preciso saber equilibrar. E hoje o nosso modelo, que bom, tá vendo? Mais uma conexão nossa no escritório. Nosso modelo é assim. E o Justamente mundo porque a gente sabe o quanto é importante. E o mundo corporativo muitas vezes não permite isso. Não é verdade? Assim, muitas empresas, quantas mulheres não têm essa liberdade, essa possibilidade, Essa né? reflexão. Eu lembro que em alguns lugares que eu trabalhava, eu não tinha essa noção antes de ser mãe, de que, dava 5 horas, as minhas colegas às vezes saíam escondidas, com vergonha, porque elas tinham que sair 5 horas para pegar as crianças na escola. Porque não tem ninguém que pegue, e para os outros pode parecer absurdo, né? Mas para quem está nessa situação, pegar a criança na escola é um negócio fundamental. Por quê? Porque não é legal deixar a criança esperando. Imagina, É uma sensação ruim. Então a mãe se preocupa, e eu não sou mãe, a mãe se preocupa pra caramba com isso, né? Só que aí quando a mãe fala no trabalho, eu preciso buscar meu filho na escola, para as pessoas que ouvem, aquilo parece tão... Você é fraca. Sem importância. Imagina, eu ouvi uma frase assim, eu nem era mãe, eu era mais nova, mas a frase era, quando a pessoa saía no horário, ué, tá desmotivada? Era uma piada, virou uma piada, claro, mas, ué, tá desmotivada? Porque tá saindo no horário, mas meu horário até agora, eu já entreguei todo o meu trabalho, né, enfim. Quantas não ouvem isso, Só lembrando né? aqui, né? Ou seja, um momento nostálgico. Mas é muito interessante, porque quando a gente começa a lembrar... E aí, depois que eu passei essa situação, foi muito traumática para mim, né? Porque eu tinha acabado de voltar de licença, tudo novo, tal, e eu estava com tanto gás, tanta vontade de trabalhar. E eu lembro que depois eu entrei no WCFO, que é um grupo de mulheres executivas muito, muito bom, e eu sou muito grata a esse ambiente, porque foram mulheres muito fortes também ali, são mulheres muito fortes. E eu lembro uma mesa, a gente jantando num evento, gente, sem brincadeira, acho que umas 10 ali também tinham passado por isso. Tinham sido demitidas depois de voltar de licença maternidade, em altos cargos já. E aí eu falei, gente, eu não sou só eu, não sou a única que estou vivendo isso. Quantas mulheres extremamente competentes viveram isso? E quantas mulheres não vivem isso de fato, né? Então, é uma situação que afeta aí todo mundo, e principalmente as famílias, porque a mulher, ela é mãe, ela é dona de casa, ela também tem... Alguém tem que fazer esse papel, né? Bom, gente, foi o máximo essa nossa conversa. Adorei. A gente está super feliz com a sua vinda, Emanuele, né? A gente está super animada com tudo isso que tem para fazer de tributário, com todas as possibilidades que a gente tem, inclusive, de ajudar os nossos clientes. Sim. E, para a gente finalizar,
Fala um pouco para a gente do que você está imaginando de soluções, né, para as empresas, para os nossos clientes ou não, enfim. O que você está imaginando de soluções tributárias, né, nesse momento? O que tem para fazer de tributário? Olha, a gente tem inclusive falado disso e eu estou quietinha ali me organizando, porque eu estou pensando muito sobre pacotes. Porque o que acontece? Os pequenos e médios, principalmente, a gente fala, eles sabem que existe uma avalanche vindo aí, mas o que eu faço com tudo isso? Então, o empresário, ele quer o quê? Resolver o problema. E como que ele resolve o problema com baixo investimento? Porque, na verdade, a gente sabe que tudo custa caro em qualquer tipo de planejamento, é um valor, normalmente é um valor muito relevante. E aí a gente está pensando em soluções que entregam para o pequeno e para o médio empresário o que ele precisa em cada momento dessa transição. Então, no primeiro momento, quais são as soluções que ele precisa? Ponto, é isso aqui. É isso que a gente vai entregar, a gente vai deixar a sua empresa redonda nesse momento da reforma. Esse outro momento, e aí já entendendo e já demonstrando para ele os impactos até o final desse processo de transição. Mas entregar os pacotes de soluções em que ele, de fato, vai ter tudo o que ele precisa para transitar aí nesse período sem sofrimento, né? E com um time de alta qualidade, alta performance, um time que olha não só o tributário, mas olha o societário, sim, olha como ele pode ser mais eficiente, como ele pode trazer tecnologia para o ambiente, porque não é só encher de pessoas e nem simplesmente terceirizar, mas sim olhar o que isso vai mudar no dia a dia, na vida, inclusive do teu negócio. Então, acho que esse é o nosso caminho para o tributário, entregar soluções práticas, que ele vai, de fato, ver o resultado e que ele possa se planejar e que a gente vai estar do lado dele ao longo desse Ou seja, tempo. não é só jurídica, é de negócio. É de negócio. Acho que o olhar é garantir o prático, a operação dele, adequada à reforma tributária, e garantindo a ele esse suporte jurídico para que ele não tenha aí nenhum efeito, inclusive nas relações com clientes, com fornecedores, esses contratos que são extremamente importantes e que vão ter efeito aí drástico com a reforma tributária. E mesmo que a reforma tributária só comece a acontecer mesmo ano que vem, já tem coisa para fazer para se preparar. Sim, a partir de 2026 já tem obrigação legal. Existe a declaração acessória. Ontem a gente estava falando sobre o impacto nas notas fiscais. São inúmeros. Quantas empresas de tecnologia emitem uma nota fiscal que englobam a operação do mês, por exemplo? Todas. Então, inclusive praticamente quase todos os nossos clientes. Então, se agora no consumo, né, você vai ter que emitir, cada um consome em lugares diferentes, porque cada estado e cada município vai poder definir a sua alíquota. E uma empresa que presta serviço digital, ela vai ter que recolher imposto no lugar dos seus... Ela não vai ter que recolher o imposto, porque ela vai recolher para uma entidade só, né? Um ente só. Só que vai existir uma distribuição nesse comitê gestor para os estados e municípios. Então, o que vai atrelar isso? Como que a gente vai saber isso? Através do documento fiscal. Então, isso não está muito claro ainda para mim, mas pela conversa que a gente teve ontem com times de sistemas mesmo, grandes sistemas operacionais, de fato, vai ter que ter notas fiscais para cada operação. Então, você não vai poder consolidar, pelo menos por enquanto, a gente está entendendo que não vai ter essa consolidação mais. Então, assim, a complexidade a partir de 2026, mesmo sendo um período de teste só, que não vai ter efeito econômico, não vai ter que pagar o IBS e CBS, mas já tem efeito na declaração acessória, no sistema, nota fiscal. A ideia é que venha uma unificação das notas fiscais, né? Que todas sejam eletrônicas, a gente sabe que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Tem municípios que nem nota fiscal eletrônica tem ainda, quanto mais nesse layout. Então, a gente sabe que é um... É o que eu falo, que às vezes tem coisas no Brasil que querem ser mais vanguarda do que o próprio país, né? Então, assim, tudo eletrônico. Gente, tem parte da população que nem acesso à internet tem. Exatamente. Não alcançou todo mundo. Eu acho que o ponto aqui contrate o seu tributarista. Vocês acham que fica, né? Exatamente. A gente está aqui para acompanhar Se prepare, tudo. Né?
Porque virão aí novos litígios, novas teses, novas discussões. Então, você vai esperar até que todo mundo entre para você também olhar para isso? Então, Nem tem como, né? exatamente. É por isso que eu fico um pouco desesperada quando eu falo sobre tributário. Mas agora não temos mais que contar. Não, agora eu não tô mais, agora eu tô tranquila. Emanuele aqui conosco. Por isso que eu não tenho medo de criptoativos também, mas... Seja O muito importante não é a bem-vinda, né? dificuldade, o importante é a companhia. Bom, meninas, super obrigada, Maísa, Emanuele. Pessoal, muito obrigada pela participação. Fiquem ligados nas nossas redes e se inscreva aqui no canal para você acompanhar o nosso próximo episódio, tá bom? Valeu, muito obrigada, até mais. Come on!